Oi, pessoal. Quem nesta vida não busca paz, não busca harmonia, não busca equilíbrio, não busca saúde? Quem nesta vida não busca a integração entre o corpo, a alma e o espírito? Isso é bastante comum entre as pessoas. A busca pela felicidade, a busca pela plenitude, a busca pela satisfação e pela compreensão da razão de estarmos vivendo aqui neste plano. E quando a gente fala em pensamento chinês, a gente descobre que através dele existe uma chave bastante rica nesse sentido. É claro que não nos estamos referindo ao pensamento chinês da atualidade, mas sim ao pensamento chinês que remonta muitos séculos atrás e que, na verdade, traz dentro de si uma beleza, uma harmonia e uma simplicidade muito grande. Na verdade, é um pensamento bastante lógico, é um pensamento bastante óbvio, e ao mesmo tempo ele acaba sendo complexo, ele acaba sendo grandioso no que diz respeito ao seu significado. Quando a gente fala nesse tipo de pensamento, a gente já comentou no vídeo anterior a respeito dos ideogramas chineses, tudo parte de uma experiência óbvia. E a partir do momento dessa experiência óbvia e incontestável, é que os valores são estabelecidos e difundidos, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida social, ou aquilo que nós conhecemos por mundo, no tocante aos diversos planos em que existe a possibilidade da manifestação da vida. Tudo vai ter início lá no século 29 a.C., quando existia um imperador chamado Forri, e Forri vai meditar nas margens do Rio Amarelo, e ali ele observa uma tartaruga que emerge, e no casco dessa tartaruga ele teria encontrado símbolos enigmáticos que lhe mostrariam todo o sentido da criação, bem como toda a estrutura do universo. Esse simbolismo da tartaruga já é bastante interessante por si só. Quando a gente diz do Rio Amarelo, nós estamos dizendo do rio referente ao plano sátivico. Portanto, esse simbolismo já acaba sendo bastante rico por si só. E a tartaruga tem um significado bastante interessante. O ideograma da tartaruga é representado por dois traços que significam o seguinte: o que está em cima é igual ao que está embaixo. E antigamente, também dentro da cultura chinesa, eles representavam o universo como sendo uma pilha de tartarugas. Ou seja, a tartaruga tem um significado de um mundo à parte, tem um significado de uma dimensão. A tartaruga tem um significado de todo um processo de manifestação. Por ser um animal lento, nós podemos associá-la à ideia de Cronos, à ideia do próprio tempo, como o grande senhor e o grande maestro de tudo aquilo que existe nesse nosso plano manifestado. Quando a gente vê as civilizações antigas, a gente precisa ter muito cuidado. Então a gente diz, os chineses diziam que o universo era uma pilha de tartaruga. Os homens medievais, eles eram atrasados porque eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. A gente precisa entender que esses conceitos que eles traziam eram baseados em estruturas filosóficas que já existiam há muito tempo. Então, na verdade, numa época em que não existia a ciência como nós conhecemos, esses conceitos, sim, eles tinham o seu valor e sim, eles eram capazes de trazer muitas verdades, de trazer muito conhecimento e de trazer muitas questões no sentido de impulsionar a humanidade rumo ao seu caminho evolutivo. A partir do desenho do casco da tartaruga, Forri vai estabelecer uma série de trigramas que vão ser dispostos numa estrutura octogonal que recebe o nome de Paquá. Os trigramas eles são baseados num conceito bastante simples. Existe uma energia chamada Qi, e essa energia ela permeia e vivifica tudo aquilo que é manifestado. E o que ele pode estar fluido, o que ele acaba representando por um único traço, ou ele pode estar estagnado, que ele vai representar por dois traços separados entre si. E o que vai fluir tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito, quanto em cima, quanto no meio e quanto embaixo.
E a partir daí vão ser instituídos esses gráficos que recebem o nome de trigramas, onde, filosoficamente, vão ser representados vários elementos que acabam formando pares entre si e acabam sendo distribuídos pelas 8 direções do universo. Esses elementos são sempre opostos complementares. Então nós teremos a terra, teremos o céu, teremos a água, teremos o fogo, teremos o lago e a montanha, teremos o vento e o trovão. E esses elementos também, dispostos dentro dessa estrutura, eles iriam contar toda a história da manifestação do universo, toda a história da manifestação da vida, toda a história do nosso processo de desenvolvimento e crescimento aqui neste mundo. O Pacuá, ele vai ser estruturado como se ele fosse uma família. O nosso corpo vai ser visto como se fosse uma grande família de órgãos, onde os elementos eles atuam e se ajudam entre si para manter o todo. Então, o que acaba sendo bastante simples é que eles vão contando sempre uma mesma história. Essa história que vai se repetindo, essa história que na verdade acaba sendo alguma coisa muito simples da gente compreender, e o que acaba dando realmente a essa questão do pensamento chinês uma ideia de algo que é muito fácil de ser explicado e muito difícil de ser esquecido. Disso vai surgir o conceito do Tao. O Tao é o absoluto. O Tao é aquilo que rege a tudo e a todos. O Tao é aquele que mantém o equilíbrio, que mantém a harmonia, que mantém a integridade, a homogeneidade de tudo aquilo que está manifestado. Segundo esse princípio, o universo seria formado e mantido pela ação básica de duas forças, chamadas de Yin e Yang, o feminino e o masculino, a inércia e a ação, e também aquilo que chamamos de bem e mal. Enfim, tudo aquilo que está manifestado de modo polar neste plano. E todas as vezes que uma dessas forças atinge o seu apogeu, imediatamente teria início o seu declínio e com isso o surgimento de uma outra que lhe serve como oposto complementar. E a partir daí seria restabelecida a ordem e o equilíbrio de todo o universo. O Tao dos chineses, então, passa a ser o nosso conceito de lei. Só que quando a gente fala em lei, a gente fala em regras, a gente lembra logo de legislação, de detalhes, né, de artigos e coisas desse tipo, mas o Tao ele acaba sendo uma ideia muito mais abrangente, porque ele vai dizer exatamente a respeito de algo que apenas é e que pelo fato de ser acaba mantendo todo o equilíbrio, como eu já disse, em tudo aquilo que está manifestado nesse plano. O que é interessante dentro desse pensamento é que a gente compreende que existem os nossos ciclos, os ciclos de começo de alguma coisa, o ciclo de apogeu, o ciclo de declínio e o ciclo de finalização. Isso também acaba sendo bastante importante porque está relacionado, de certo modo, com o nosso processo de vida, coisas que a nossa civilização ocidental ela acaba não aceitando. Ela quer que a gente esteja sempre bem, sempre na plenitude, sempre no auge, sempre no comando, quando na verdade a grande sabedoria está na gente compreender cada um desses ciclos que a gente vive e a partir dos momentos em que a gente compreende esses ciclos, a gente aprende as lições que eles nos trazem, a gente a partir disso acaba conseguindo obter a verdadeira consciência ou a verdadeira sabedoria. O exemplo da bússola dos chineses é bastante interessante. Existe aquela confusão, não, a bússola dos chineses aponta para o sul, né, e coisas desse tipo. E é interessante a gente entender que até a bússola deles é conceitual. A bússola deles parte do princípio que toda a vida aponta para a luz. Porém, como eles estão num país onde o norte é frio, é gelado, e o sul é quente, então, conceitualmente, a bússola irá apontar para o sul. Isso não significa que quando a gente estiver fazendo algum trabalho e algum estudo de Feng Shui, que a gente tenha que obrigatoriamente inverter a bússola, voltar as coisas para o lado contrário e assim por diante.
Um conceito que acabou sendo bastante deturpado aqui também no Ocidente foi o de Feng Shui. O Feng Shui ele é muito interessante porque ele vai dizer assim: o homem se manifesta em tudo aquilo que ele cria, em tudo aquilo que ele faz. Feng Shui, para quem não sabe, é aquela ideia da gente arrumar a casa da gente de maneira que ela possa atrair bons fluidos, de maneira que ela possa ser harmonizada e possa, de certo modo, se reverter em nossas vidas, trazendo para a gente mais saúde e mais equilíbrio e mais harmonia. Para vocês terem uma ideia, o Feng Shui ele é baseado no Paquá, e nós voltamos então ao conceito primeiro de todo esse elemento gráfico. A base sempre embaixo, essa base vai representar o nosso nascimento. Então, quando nós nascemos, nós estamos no escuro, nós estamos recolhidos, e esse acaba sendo o primeiro ponto. No segundo ponto, quem que nós vamos ter? Nós vamos ter os nossos avós, nós vamos ter os nossos tios, nós vamos ter aqueles que nos antecederam nesse mundo e que, de um certo modo, eles acabam sendo responsáveis para nos proteger, para nos cuidar aqui nesse plano onde nós acabamos de chegar. O terceiro aspecto seria o aspecto relacionado à infância. Nós, como crianças, brincando e coisas desse tipo. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos embaixo, nós temos o inverno, no nosso nascimento. Por quê? Porque a vida sempre nasce no inverno. É interessante esse conceito, tá? Que o ano novo, nas culturas antigas, ele sempre vai começar no inverno. Depois nós temos a infância, associado à primavera. Depois, a partir do momento em que nós somos crianças, nós temos os nossos amiguinhos, nós acabamos trazendo eles para nossa casa, e a casa vai ficando cheia, a casa vai ficando alegre. Depois nós temos a etapa seguinte, que é quando nós atingimos a plenitude, aí seria considerado o verão da vida. As festas, os encontros, as reuniões, os esportes. Na etapa seguinte, depois desse verão da vida, vem o momento em que a gente se casa, vem o momento em que a gente vai procurar constituir família. Depois, na etapa seguinte, nós vamos começar a nos dedicar a essa família, a qual nós devemos direcionar todos os frutos do nosso trabalho. Depois disso vem um período de plenitude, a plenitude onde uma vez a gente tendo realizado todos esses processos, a gente acaba, de um certo modo, fazendo um balanço, acaba revisando o passado, acaba mergulhando nas nossas lembranças, nos preparando já, de um certo modo, para encerrar a nossa caminhada aqui neste plano. Curiosamente, isso tudo parece muito óbvio. Aí quando as pessoas vão colocar os elementos no Paquá, chega a nossa cultura ocidental, e a nossa cultura ocidental ela tem necessidade de controlar tudo, ela tem necessidade de racionalizar tudo, e aí as coisas elas acabam assim, de um certo modo, sendo bastante invertidas. Então, por exemplo, onde a gente está contando a história do nascimento, as pessoas já vão pensar em trabalho, sabe? Ou quando a gente vai falar dos ancestrais, eles vão falar de espiritualidade, então basta pendurar quadrinhos de santos, ou imagens, ou coisas desse tipo, sabe? Quando o momento das crianças brincando, reunidas entre si, eles vão chamar aquilo de prosperidade, então é o cantinho de colocar moeda, é o cantinho de colocar fonte. Vocês percebem? Relacionamentos, criatividade, viagens, o momento das lembranças, vir as viagens. Vocês percebem? A gente vai dando um significado estático para tudo isso. Em cima disso, a nossa cultura vai criando coisas que vão fugindo completamente da realidade e daquela ideia que concebeu. E aquela ideia era uma ideia bastante óbvia. O que isso significa? Isso significa que precisa ter uma coerência na nossa vida. O nosso espaço precisa ser coerente, o nosso espaço precisa ser harmônico com a nossa história, o nosso espaço precisa ser condizente com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente almeja. E esse espaço acaba sendo um reflexo do nosso corpo. Ou seja, todas as vezes que eu me proponho
a movimentar o meu espaço, a modificar o meu espaço, é necessário que haja uma mudança interior. É necessário que eu dê às coisas o seu devido valor e aprenda a colocar as coisas certas nos lugares certos e aprenda, principalmente, que não existe essa história de mágica de eu vou colocar 2 vasinhos num canto e vou casar, ou que eu vou colocar uma fonte com moedas do outro lado e vou ficar rico, e assim por diante. Vocês percebem, o pensamento original do chinês, ele acaba sendo um pensamento bastante óbvio. Tudo vai se basear dentro disso. Com relação à saúde do nosso corpo também, os órgãos eles vão ser vistos como se fossem membros de uma família, onde tem o pai, a mãe, a filha mais velha, a filha do meio, a filha mais nova, o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo, e eles vão se ajudar entre si nos momentos das doenças, nos momentos das aflições. E é interessante a gente perceber que quando a gente começa a ver o nosso corpo como sendo uma estrutura dessa maneira, tudo acaba sendo assim muito simples e tudo acaba sendo assim muito óbvio. Em contrapartida, quando a gente começa a perceber como essas coisas funcionam, a gente ganha uma imensa capacidade de autoconhecimento, uma capacidade de autoobservação e uma imensa capacidade de transformação das nossas estruturas físicas, das nossas estruturas psíquicas, das nossas estruturas mentais e, por que não dizer, até mesmo das nossas estruturas espirituais, como resultado de todo esse processo. O que é interessante a gente perceber no pensamento chinês é que a figura de Deus está ausente. Isso acaba sendo bastante rico também. Não significa que eles não creiam em Deus. Na verdade, a gente vê que o conceito do Tao, de um certo modo, acaba englobando a figura de um Deus muito mais abstrato do que a gente conhece aqui no Ocidente. Mas o que é interessante é que o pensamento deles é baseado na negação, ao passo que o nosso pensamento é baseado na afirmação. O pensamento chinês, ele vai negar tudo isso do lado de fora. Por quê? Porque a partir do momento em que eu não busco nada do lado de fora, eu sinto a necessidade de encontrar dentro de mim. A felicidade, a harmonia, o equilíbrio, ele existe apenas dentro de mim e ele acaba dependendo unicamente de mim. E essas práticas chinesas vão acabar também aparecendo na medicina, vão acabar permeando a acupuntura, o Douyin e outras práticas que a gente conhece, sempre baseada nessa questão do Yin, do Yang, dos meridianos e do Qi, como a energia cósmica universal que vivifica tudo e a todos. Uma outra coisa interessante dentro dessa tradição é que o imperador, antes de tomar posse, ele era obrigado a morar um determinado período do ano em cada um dos pontos cardeais do seu reino. Ou seja, ele era obrigado a vivenciar os aspectos relacionados ao nosso quaternário inferior para que finalmente ele pudesse despertar em si o quinto princípio. A partir daí, então, ele passa a ser considerado como uma autoridade por direito, que uma vez estando em harmonia com o Tao, estando em harmonia com o plano cósmico, vai acabar irradiando isso para todo o reino. Vocês percebem que esse pensamento, ele acaba sendo bastante rico. Ele vai falar dos nossos corpos, vai falar da nossa família, ele vai falar de política, ele vai falar de medicina. Ou seja, esse pensamento vai acabar permeando todos os aspectos relacionados à nossa vida aqui neste plano. O que vai fazer com que, uma vez todos estando vivenciando essa mesma verdade, acabe promovendo uma grande harmonia no todo. E harmonia seria a finalidade a ser conquistada a partir dessa prática, a partir dessa filosofia. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, sempre em busca da harmonia, do equilíbrio e da perfeição também dentro daquilo que nos é possível. Tá bom? Até mais!